Acreditamos em Deus e sabemos que se não tiver Deus na nossa vida, para Ele nos guardar onde nós moramos, onde nós vivemos, nós vamos viver nessa guerra até quando? O anjo é um anjo do lado de Deus. Quem? A Águita. Tá? Agora, levou agora porque ela não merece ficar nesse mundo. Não merece. Ela é uma pessoa digna, uma pessoa saudável, é uma pessoa pura. Eu não sou um desalmado, eu sou uma pessoa de sentimento, eu sou uma pessoa como qualquer um de nós aqui. Agora, não é porque nós temos um fato terrível como esse que nós vamos parar o Estado. A proposição que nós colocamos dentro do projeto de lei anticrime diz respeito à legítima defesa num enfrentamento de um criminoso. E, evidentemente, não é o que ocorre em relação à criança. Ágata tinha 8 anos. Foi a 5ª criança morta no Rio de Janeiro este ano, vítima de bala perdida. A família diz que o tiro partiu de uma arma da polícia. A corporação, no entanto, argumenta que policiais foram atacados e que houve troca de tiros na localidade onde a menina foi atingida pelas costas, no Complexo do Alemão. O caso é investigado. A tragédia provocou comoção e enorme repercussão. O governador Wilson Witzel silenciou durante todo o fim de semana. Ele falou ontem, lamentou a morte de Ágata, disse que o caso é usado como palanque eleitoral e defendeu a sua política de segurança. Entre janeiro e agosto, os homicídios dolosos tiveram queda de 21% no estado, na comparação com 2018. No mesmo período, as mortes em enfrentamento com a PM tiveram aumento de 16%. Qual o impacto desse caso sobre a política de segurança do Estado? O que já se sabe sobre a morte de Ágata? Como essa nova tragédia afeta o chamado projeto de excludente de licitude, defendido pelo ministro Sérgio Moro? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e hoje nós conversamos com o repórter Paulo Capelli, da Editoria Rio, e com o colunista Bernardo Melo Franco. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo e está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Paulo Capelli, depois do caso Ágata, qual a repercussão política para o governador Wilson Witzel e sobre a política de segurança? Há algum sinal de mudança? Não há sinal de mudança. Ao que tudo indica, o governador Wilson Witzel vai manter essa política de enfrentamento. A coletiva que ele deu ontem, ele foi bem claro nessa coletiva, dizendo que a polícia está no caminho certo. A nossa missão é resgatar o estado do Rio de Janeiro das mãos do crime organizado. Tirá-los, seja do asfalto, seja das comunidades. E o resultado está aparecendo de forma satisfatória e significativa. Inclusive, o governador afirmou para mim alguns dias atrás e reafirmou ontem que planeja lançar uma cartilha instruindo a população de favelas, de comunidades, sobre como proceder durante operações policiais. Além da cartilha, segundo o governador, as operações serão, entre aspas, intensificadas em razão das investigações que estão sendo feitas, fecha aspas. Ou seja, ele fala aí em intensificar operações em comunidades após a divulgação dessa cartilha que vai instruir os moradores sobre como proceder durante as operações. O que se sabe até o momento sobre esse caso? Bom, a Ágata tinha 8 anos de idade, ela foi atingida por um tiro de fuzil nas costas na noite da última sexta-feira, no Complexo do Alemão, na localidade conhecida como Fazendinha. Ela estava em uma Kombi. Segundo moradores e familiares da Ágata, não havia tiroteio no momento em que ela foi atingida. Foi o primeiro disparo, um primeiro e único disparo que teria atingido a Ágata. Não teve tiroteio nenhum, foi 2 disparos que ele deu. Ou seja, isso teria sido um erro da polícia, segundo moradores, que teria tentado alvejar um motociclista e teria atingido a Ágata. A polícia tem uma versão diferente. A polícia diz que havia sim tiroteio e que a Ágata teria sido atingida durante a troca de tiros. A polícia diz que policiais militares estavam na localidade da Fazendinha, parados, baseados em um ponto específico, quando
bandidos dispararam na direção desses policiais. O evento que ocorreu na Fazendinha foi um evento isolado. A Polícia Militar, através de seu secretário, determinou o inquérito policial militar para apurar os fatos, que terão seu prazo estabelecido no Código de Processo Penal Militar e, com os depoimentos, com a perícia, com os fatos apurados, dirão o resultado daquele evento. Essa foi a 5ª morte de uma criança vítima de bala perdida. A gente tem um aumento do número de casos de mortes em enfrentamento, mas também você tem uma redução no número total de homicídios dolosos no estado. Até que ponto que esses números fazem com que o governador, apesar de toda a tragédia e toda a comoção, continue apostando nessa política? Exatamente, esse é o alicerce, né, o que o Witzel argumenta, o principal argumento do Witzel para implementar essa política de segurança do enfrentamento é dizer que o número de homicídios está caindo, ou seja, ele diz, olha, gente, está tendo mais mortos em favelas, bandidos morrendo, mas também estão caindo o número de homicídios, né? Pessoas inocentes estão morrendo menos. Mas também nas favelas, o número de pessoas mortas em decorrência de operações policiais está aumentando. Aumentou como nunca. Ou seja, se o homicídio está caindo, o número de inocentes mortos em favelas também está aumentando. Agora, você tem desde a época da campanha, e isso ficou uma constante no primeiro semestre, o governador falando sobre eliminar, neutralizar com tiro de morte o bandido que estiver portando um fuzil. A gente tem exemplos, muitos exemplos, por exemplo, recentemente se mostrou um áudio de um PM falando que o cara estava com um tripé de uma gravação e quase confundiu com um fuzil e poderia ter atirado para matar. Depois, o nego diz que morre à toa. Olha só que parece que ele tá na mão. Teve o caso da furadeira, teve o caso do guarda-chuva, 2 casos, exemplos claros de gente que foi baleada e não estava com fuzil, não. O governador Wilson Witzel já está implementando essa política? Segundo ele, sim. Ele mesmo concedeu uma entrevista ao jornal o Globo no começo do ano em que ele disse que essa prática do abate já estava sendo utilizada e que só não havia divulgação. Os snipers já estavam atuando nas operações, né? E esse ponto é muito importante porque se os relatos dos moradores e dos familiares estiverem corretos, essa morte foi decorrência desse tipo de ação. Ou seja, teria sido um único tiro com o intuito de abater um suspeito que estaria em uma motocicleta. Daí a importância dessa discussão, né? Já que a gente sabe que o governador Wilson Witzel é um entusiasta dessa prática, ele mesmo já deu uma declaração, entre aspas, falando no tiro da cabecinha, né? Tiro na cabecinha dos bandidos. Ou seja, é um ponto muito importante de discussão. Inclusive, implicações agora futuras que o governador vai ter que enfrentar pela frente, por exemplo, na Assembleia Legislativa, de um desgaste de deputados de oposição que já querem convocar os secretários de Polícia Militar para depor na Alerj. Lembrando que o governador não pode ser convocado como chefe do executivo, mas os secretários podem. E isso deve certamente causar um desgaste, o caso Ágata vai gerar um desgaste para o Wilson Witzel. Pois é, qual é o impacto político? Porque o governador já enfrenta um rompimento com a família Bolsonaro, né? A gente tem noticiado isso nos últimos dias, parlamentares do PSL rompendo com o governador Wilson Witzel. A oposição também agora querendo fazer essas convocações. Qual é a repercussão política desse episódio no momento que já era delicado para o governador? Exatamente, isso ocorre em um momento em que o Witzel briga com o governo federal, rompimento com o Flávio Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro diz que o Witzel quer sucedê-lo na presidência e obviamente não gosta nada de ouvir esse tipo de declaração do governador. E também brigou com o prefeito Marcelo Crivella, ou seja, ele está cercado aí de adversários políticos agora. Aliás, o próprio Crivella acabou criticando o Witzel pelo caso da Ágata. Exatamente, pediu que o governador reveja a política de segurança. Eu acho que chegou esse momento de se ponderar sobre as ações feitas nas comunidades. O que todo o Rio de Janeiro não suporta mais é ver as balas perdidas matando os inocentes. Esse caso aconteceu em um momento estrategicamente muito ruim para o Wilson Witzel. Se naquele caso da ponte Rio-Niterói, em agosto, quando um sequestrador foi alvejado, né, ele tinha reféns em um ônibus, e a repercussão foi, de certa forma, positiva para o governo, né, foi uma ação comemorada, nessa
o mesmo efeito, só que ao contrário, né? Não tem quem defenda uma ação que acaba com uma menina de 8 anos morta, né? Ou seja, vai trazer um desgaste muito grande e, politicamente, na Alerj, o PSL, que é a bancada com maior deputados, tem 12, PSL de Bolsonaro, não deve defender o Wilson Witzel como fazia em casos semelhantes. Os deputados do PSL, muitos deles policiais, eles costumavam usar a bancada, os microfones da Alerj e o seu poder de voto para sempre defender o Palácio Guanabara, o governador Wilson Witzel, em situações como essa. E agora, após a sinalização do senador Flávio Bolsonaro, que preside o PSL no Rio, para os deputados irem para a oposição ao governo, a expectativa é que os deputados do PSL não critiquem a atuação da polícia, mas tampouco defendam o governo Wilson Witzel. Do ponto de vista legal, esse grupo que defende a política do enfrentamento deve ter um revés, né? Hoje mesmo, o grupo especial que analisa o pacote anticrime em Brasília deve derrubar aquele ponto do excludente de ilicitude. Já havia um entendimento que não havia maioria para aprovar esse ponto ali. Com o caso Ágata, muita gente que estava em dúvida deve realmente votar contra. Isso, inclusive o Wilson Witzel disse que estão usando o caixão como uma ferramenta eleitoral. Nós não podemos permitir que um fato como esse, que é a morte de uma criança, assim como outras mortes que já aconteceram, sejam transformadas em palanques eleitorais. Palanques esses que vão ser utilizados para obstruir votações importantes do Congresso Nacional. É natural que as pessoas debatam, né, um assunto que está em voga. Inclusive, o ministro Sérgio Moro disse que acha que o caso Ágata não se aplica, né, no pacote anticrime proposto por ele, do excludente de ilicitude, já que não haveria uma operação, né, seria um outro procedimento, né? Agora, é um caso que precisa sim ser discutido. Capelli, obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Tchau, tchau. Valeu, Capelli, um abraço. Bernardo Melo Franco. 72 horas depois da morte ou do tiro que matou a Ágata, o governador Wilson Witzel veio a público. Como é que você avaliou as primeiras palavras do governador sobre esse episódio? Olha, para começar, como você frisou, Maltic, foram palavras atrasadas. Ele já deveria ter vindo a público antes. Esse é um caso que teve uma comoção não só no estado do Rio de Janeiro, mas também gerou uma comoção nacional, até internacional. E acho que essa coletiva dele serviu mais como uma autodefesa do que como uma autocrítica. E ele aproveitou esse momento de grande comoção para fazer uma reafirmação da política de segurança que ele está levando à frente no estado do Rio. E eu te asseguro, nós hoje estamos num ritmo de trabalho como nunca houve na história do Estado. E isso está incomodando demasiadamente o crime organizado, porque eles sabem, o crime organizado sabe que eles vão sofrer mais perdas ainda. E que nós não temos a menor intenção de parar de fazer o que está sendo feito. E essa política de segurança claramente está em xeque agora, porque é impossível dissociar, como pretende o secretário dele de Polícia Civil, esse crime, essa morte da menina Ágata Félix, de 8 anos, de um discurso de um governo que se baseia no incentivo à brutalidade policial, no incentivo à letalidade. O Witzel, nessa entrevista, disse que é indecente usar um caixão como palanque, mas foi exatamente o que ele fez no momento em que ele aproveitou esse caso para reafirmar a política de segurança dele e para dizer que ele está no caminho certo. Não está. Já passou da hora do governador fazer uma autocrítica. Bernardo, tem um pano de fundo aí mais amplo político, uma discussão nacional, que é a do excludente de ilicitude. Hoje, a comissão especial que trata do pacote anticrime em Brasília deve tratar desse tema. Já havia um entendimento de que não havia maioria para aprovar o excludente, mas com o caso da Ágata ficou ainda mais difícil. E é uma das principais promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? É uma derrota para esse grupo político nesse momento? Olha, a gente precisa esperar a votação, mas sem dúvida alguma enfraquece muito o pacote
do Sérgio Moro, especialmente nesse ponto da excludente de licitude. Respeitamos as opiniões contrárias e o que o parlamento decidir, evidentemente, o executivo respeita. Essa é uma bandeira de campanha do Jair Bolsonaro, mas vale lembrar que esse é um discurso que ele dirige para um público bem específico da sua base eleitoral, que são os policiais e os militares. O Bolsonaro o tempo todo fala como representante das polícias. Isso serviu no momento que ele era deputado federal, né? Ele fez 8 mandatos como defensor corporativo dos militares, dos policiais, mas agora ele é presidente da República e parece que ele não consegue dissociar esses dois papéis. Ele continua falando como um porta-voz das corporações. Nesse caso, o Bolsonaro, vale lembrar que ele não apenas defende a excludente de licitude, como ele recentemente prometeu dar indulto no Natal a policiais militares envolvidos em chacinas. Sempre foram esquecidos. Agora, porque eu sou um capitão do Exército, eu vou esquecer esse pessoal que sempre esteve do meu lado? O pacote do Moro fala em ampliar as condições de excludente de licitude que já existem hoje. Hoje, o Código Penal já prevê a excludente para aquele policial que agir comprovadamente em legítima defesa. Mas o Moro muda essa redação do texto legal, falando, na expressão dele, em excusável medo, surpresa ou violenta emoção. O problema é que a gente sabe que as polícias são muito corporativistas e muitas vezes a justiça também atua dessa forma. Então fica a pergunta, no caso da menina Ágata, até onde a gente sabe, um policial militar fez uma abordagem a um homem que vinha numa moto, o homem se recusou a parar e pelos relatos que a gente tem até agora, esse crime ainda precisa ser melhor investigado, mas pelos relatos que a gente tem até agora, o homem se recusou a parar, o policial atirou e esse tiro acabou pegando nas costas da menina. Aí cabe a pergunta, será que, aprovado o pacote do ministro Moro, diante de um juiz, o policial poderia alegar, por exemplo, ele foi movido pela surpresa? E será que o juiz deixaria esse caso impune? Agora, a gente tem um vice-presidente da República, presidente em exercício, afirmando que às vezes o tráfico também impede com que as pessoas denunciem a ação de traficantes durante um tiroteio, que jamais alguém vai atribuir um tiro a um traficante porque depois ele vai revidar ou contra a pessoa ou contra a família. É a palavra de um contra o outro. E você sabe muito bem que nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi o traficante que atirou, no dia seguinte ele está morto. O narcotráfico, ele coloca a população na rua e atira contra a tropa. Como é que a sociedade consegue interpretar os fatos, por exemplo, olhando o caso do Rio? Você tem um aumento da letalidade policial, porém, você teve uma redução no número de homicídios dolosos no mesmo período. E aí, como é que fica? Olha, vale lembrar que essa redução já ocorreu no ano passado, portanto, antes da posse do governador Witzel e antes da posse do presidente Bolsonaro. Não tem nenhum estudo científico sério que consiga ligar o aumento da letalidade policial, ou seja, o aumento das mortes provocadas pela polícia, com a queda no geral dos homicídios. Há diferentes razões para a redução de homicídios, isso ainda está sendo estudado, mas sabe-se que uma das principais formas de você reduzir o homicídio é investindo em inteligência, investindo em prevenção. Você atuando para não deixar que o crime ocorra, e não apenas depois que o crime já ocorreu, você fazendo a investigação dele. Então, tem um certo discurso populista nessa pregação da violência policial. Esse discurso populista, ele está em alta no Brasil, ele foi recompensado no ano passado, não só nas eleições de governo e presidência, mas também no crescimento mais acentuado das bancadas da bala nas assembleias e na Câmara Federal. E acho que a gente tem que olhar para esse discurso com muito ceticismo, porque é um discurso que fala, dá uma resposta muito fácil para a população que está com medo, para a população que está assustada com a criminalidade, mas que nunca produziu resultado efetivo. Se a violência policial resolvesse o problema da segurança pública, o Rio de Janeiro seria hoje o lugar mais seguro do mundo. E a gente sabe que isso não acontece. Bernardo Melo Franco, colunista do Globo, muitíssimo obrigado pela sua participação hoje no Ao Ponto. Eu que agradeço. Obrigada, Bernardo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com o Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.